Capítulo 10. Santa Marta. Ruth Jurberg. Localização. A comunidade do Santa Marta fica localizada no bairro de Botafogo, Zona Sul Carioca, e tem seu acesso principal através da Rua São Clemente. Figura 1. Morro de Santa Marta, em Botafogo, visto de um prédio, 1990. Fotografia que captura uma vista panorâmica do Morro de Santa Marta, em Botafogo, destacando a paisagem natural e a ocupação urbana. O plano principal é dominado por uma grande encosta íngreme e rochosa, coberta por vegetação verde densa. No topo do morro, a rocha exposta forma um pico distintivo. Na parte inferior e média da encosta, no lado direito, é visível o início da ocupação de moradias, com casas simples de tijolo aparente e alvenaria. A foto, tirada de um ponto alto, como um prédio em Botafogo, oferece uma visão dramática da justaposição entre a natureza intocada do morro e a expansão da favela, que se estende para o vale onde se vislumbram outras estruturas urbanas. Fonte: não informada, sem data. Com cerca de 100 mil habitantes, o bairro de Botafogo é conhecido por alguns pontos turísticos famosos, como a Enseada de Botafogo e os morros do Pão de Açúcar e da Urca ao fundo. O bairro conta com uma variedade de oferta de serviços e lazer, como cinemas, teatros, shopping centers, espaços culturais, comércio variado, centros empresariais, consulados, clínicas e hospitais, além de algumas mansões preservadas do fim do século XIX e do início do século XX. O bairro também abriga a Escola de Samba São Clemente junto à própria comunidade, além de escolas públicas municipais e creches. Dados administrativos de localização e denominação do Santa Marta. Localização: Área de Planejamento 2, 4ª Região Administrativa, Botafogo. Bairro: Botafogo, Comunidade Santa Marta. Legislação: Decreto de Uso e Ocupação do Solo número 30.870, de 3 de julho de 2009. Lei de Área de Especial Interesse Social, ou AEIS, número 3.135, de 5 de dezembro de 2000. Fonte: Sabrem, 2011. Figura 2. Mapa do bairro de Botafogo. Mapa de satélite do bairro de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. O mapa é delimitado por um contorno irregular e mostra a ocupação urbana densa do bairro no centro-sul, contrastando com a área de morro coberta por vegetação no centro-norte, onde está a Santa Marta. A área urbana mais plana se estende em direção à água azul clara de uma baía ou enseada no lado direito, que faz parte da Baía de Guanabara. O mapa ilustra a configuração geográfica do bairro encaixado entre a baía, os morros e outras áreas urbanas. Fonte: Instituto Pereira Passos, 1999. Histórico: A área onde está assentada a comunidade do Santa Marta totaliza pouco mais de 60 mil metros quadrados. De acordo com fontes do diagnóstico elaborado pelo governo do estado do Rio de Janeiro, através da contratação da empresa Urbaniza Engenharia, a origem do nome da favela remonta ao início do século XX, quando uma devota de Santa Marta levou uma imagem da santa para o alto do morro. A comunidade também é chamada de Dona Marta, que na verdade é o nome do acidente geográfico onde se situa. Muitos se questionam se o correto é Dona Marta ou Santa Marta, mas os moradores utilizam ambas as formas. Na década de 1930, foi construída uma capela para abrigar a imagem. O terreno pertencia ao vizinho Colégio Santo Inácio, que passou a permitir que alguns de seus funcionários morassem na encosta do morro, dando origem à atual favela. Em 29 de maio de 2008, foi inaugurado um plano inclinado ligando as partes mais altas à parte baixa da favela. Atualmente, a favela encontra-se ocupada por uma unidade de polícia pacificadora, UPP. Em 26 de junho de 2010, um ano após a morte do cantor Michael Jackson, foi inaugurada uma estátua em sua homenagem na favela. O local escolhido para a estátua é a laje onde ele havia gravado seu videoclipe They Don't Care About Us. Figura 3. Favela Santa Marta. Vista aérea, que oferece uma visão detalhada da densidade da favela Santa Marta.
A favela é apresentada como uma faixa estreita e íngreme de ocupação, encaixada entre duas grandes áreas de mata e vegetação densa. As casas, empilhadas umas sobre as outras, são predominantemente de tijolo, alvenaria e telhados de cores variadas, refletindo o crescimento não planejado. No fundo, na porção inferior da foto, há uma transição para o tecido urbano formal de Botafogo, com edifícios de apartamentos maiores e ruas mais organizadas, destacando a fronteira entre a favela e o bairro. A imagem enfatiza a alta densidade habitacional e a integração da comunidade no relevo acidentado. Fonte: Wikifavelas, sem data. Seus limites são bem definidos, apresentando poucas possibilidades de expansão territorial. Pelo lado direito, o limite físico é o plano inclinado. Do outro lado da favela foi construído um muro em 2009 com o argumento de proteger a vegetação nativa remanescente, vizinha ao palácio da cidade. Dessa forma, sua expansão ocorre pelo adensamento e verticalização das casas, apresentando construções com até 5 pavimentos. Caracterização socioeconômica. O principal acesso à comunidade é feito por uma via pavimentada chamada Rua Jupira e pela Rua Marechal Francisco de Moura. Em função da sua topografia e da disposição das casas, construídas em becos e vielas, a falta de infraestrutura pode ser considerada um dos principais problemas para os moradores do local. As áreas localizadas na parte alta da comunidade foram objeto de estudo e intervenções através da GeoRio, e existia a intenção de remoção dos moradores dessa região, mas eles se recusaram a desocupar o local. Na comunidade, predomina a população com renda entre 1 e 2 salários mínimos mensais, e o nível de escolaridade predominante é o ensino médio, que abrange 50% da população. Cerca de 5% dos moradores são idosos, e 12% têm algum tipo de necessidade especial, segundo os dados pré-diagnosticados. De acordo com a Associação de Moradores, existem cerca de 10 mil moradores que residem no Santa Marta, mas segundo fontes oficiais, esse número é menor, chegando a um total de 6 mil moradores em cerca de 1.176 domicílios. Em levantamento socioeconômico, realizado com 561 famílias residentes no Santa Marta, no ano de 2012, pela empresa Urbaniza Engenharia, constatou-se que 71,84% são chefiadas por mulheres, que desempenham o papel de responsáveis por seus lares, enquanto apenas 28,16% das famílias são chefiadas por representantes do sexo masculino. Fonte: Urbaniza, 2012. No que diz respeito à origem étnico-racial do grupo de titulares, a maioria, correspondente a 52,76%, declarou-se parda. Os brancos representavam 23,17%, os negros 23,71%, e a minoria, equivalente a 0,36%, declarou-se indígena. Fonte: Urbaniza, 2012. Em relação à faixa etária dos titulares, destaca-se o percentual de 22,82%, correspondente ao maior grupo, formado por pessoas com idades entre 41 e 50 anos. Em escala descendente, os titulares com idades entre 31 e 50 anos somam 15,69%, enquanto aqueles com idades entre 31 e 35 anos representam 12,83%. Os mais jovens, com idade até 25 anos, correspondiam a 11,40%. Em contraponto, os mais idosos, com idade acima de 60 anos, representam 16,57%. Fonte: Urbaniza, 2012. A análise dos dados sobre a escolaridade desses titulares revela que a maioria possui ensino fundamental, correspondendo a 53,20% das mulheres e 58,06% dos homens entrevistados. Há ainda aqueles que possuem ensino médio, equivalente a 39,80% das mulheres e 27,10% dos homens entrevistados.
Seguindo uma escala descendente, os que possuem ensino superior ou técnico somam 3,21% das mulheres e 2,58% dos homens. Fonte: Urbaniza, 2012. Entre as modalidades de trabalho, destacava-se o emprego formal, com carteira assinada, que representa 38,75% dos titulares. Já o número de desempregados está em 11,43%. O trabalho informal representava em 2012 cerca de 10,54% do universo de titulares, enquanto os autônomos representam 8,75%. Os aposentados e pensionistas totalizam 16,61%. Com relação à raça, a maior representação está entre pessoas pardas, com 48,69% dos entrevistados, seguidas pelos brancos, com 27,59%, e pelos negros, com 23,16%. Fonte: Urbaniza, 2012. Equipamentos públicos. Sobre a questão dos equipamentos públicos, devemos ressaltar a importância do plano inclinado, construído e inaugurado pelo governo do estado em 2008, que facilita o acesso vertical à comunidade, bastante íngreme, considerando cerca de 1.300 degraus necessários para atingir o topo. Também destacamos o Mirante Dona Marta, que oferece uma vista panorâmica da cidade a partir da cota de 360 metros. Além disso, a comunidade conta com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do CRAS Padre Veloso, localizado próximo à área, que atende as famílias da região. Figura 4. CRAS Santa Marta. Foto da fachada de um edifício institucional de 2 andares, pintado de branco, que abriga o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, na comunidade. Uma grande placa vertical azul está fixada na fachada, anunciando o Polo de Inclusão Social Padre Veloso, com o logo da Prefeitura do Rio. A estrutura possui janelas quadradas e o andar térreo tem um muro baixo pintado de verde escuro. Em frente ao prédio, há um carro prata estacionado e um pequeno grupo de pessoas conversando, sugerindo o uso ativo da instalação. O fundo é dominado por vegetação e a encosta do morro, característica da paisagem de Santa Marta. Fonte: não informada, sem data. Muito em função da pacificação e do fácil acesso, a favela tem recebido na última década diversos projetos socioculturais que reúnem não somente moradores da própria comunidade, mas também de outros bairros. Um exemplo é a Agência Olhares, um desdobramento da Associação Olhares do Morro, projeto iniciado em 2002 na favela Santa Marta, que funcionou por muitos anos com o intuito de formar uma rede de correspondentes fotografando dentro de suas comunidades, base para uma futura agência alternativa, capaz de responder internacionalmente à demanda de imagens do Rio de Janeiro, cujo acervo seria consultável pela internet. Além disso, rodas de samba, encontros culturais e artísticos sempre acontecem. A associação existe desde 1960 e é formalizada. Sua relação com a comunidade é de caráter social, apoiando e facilitando a vida dos moradores, divulgando informações, correspondências e serviços públicos. Figura 5. Associação de Moradores de Santa Marta. Imagem de um prédio de esquina que abriga a Associação de Moradores de Santa Marta, localizada em uma viela estreita da comunidade. Na fachada do prédio, uma pintura circular exibe o logo da Associação de Moradores Santa Marta, com símbolos internos que remetem à justiça, assistência social e educação, como uma balança, um cajado e uma lâmpada. Acima dessa pintura, há uma placa institucional azul clara com o logo do SESI e SENAI e os símbolos das Olimpíadas Rio 2016, indicando parcerias e projetos. Outra placa, à direita, anuncia um curso de informática para a comunidade Dona Marta. A imagem ilustra a presença de iniciativas sociais e a importância das associações de bairro em espaços de convivência e de passagem, como a viela onde se encontra um pequeno bar, ao lado, denominado Bar do Boné. Fonte: não informada, sem data.
A comunidade possui 2 creches comunitárias para atender mães e bebês da região. Creche Casa Santa Marta, localizada na Rua Marechal Francisco de Moura 234, e a entidade Obras Sociais Unidas de Santa Marta, no Beco do Jabuti, 09. Existem 2 escolas de ensino fundamental que atendem os jovens. A principal é o Centro Educativo Padre Agostinho Castejon, CEPAC, também conhecido como Escola Padre Agostinho Castejon, localizada na própria comunidade. Outras instituições, como o Colégio Santo Inácio, também possuem iniciativas e interações com a comunidade, ofertando bolsas de estudo para os moradores. Em termos de atendimento à saúde, a população é atendida pelo SMS-CF Santa Marta, AP21, situado na Rua São Clemente 312, oferecendo apoio com medicamentos gratuitos, atendimento diário até às 18 horas, atenção primária, imunização e outros serviços. Para emergências, o local de atendimento mais próximo é a UPA Botafogo. Também vale mencionar o Grupo ECO, que atua na comunidade desde 1976. Trata-se de uma entidade sem fins lucrativos, de caráter educacional e cultural, destinada a promover e apoiar na favela Santa Marta e, eventualmente fora dela, atividades e iniciativas que visem ao desenvolvimento humano da comunidade, com atenção especial às crianças, adolescentes e jovens, em busca da afirmação da dignidade da pessoa humana. Infraestrutura. No ano de 2008, a favela foi beneficiada pelo Programa Estadual de Urbanização, por meio do qual foram realizadas obras de infraestrutura, incluindo implantação de redes de esgoto, drenagem e distribuição de água. Também foram realizadas melhorias no sistema viário, pavimentação de áreas públicas, construção do 2º trecho do plano inclinado, obras de contenção de encostas, início de obras para construção de unidades habitacionais e melhorias em outras já existentes. As obras foram paralisadas em 2010. No início de 2012, o então vice-governador e coordenador de infraestrutura do Estado, Luiz Fernando Pezão, foi ao Morro Santa Marta anunciar a retomada, depois de 2 anos, das obras de reurbanização da favela. O valor liberado seria de R$ 8,1 milhões. A Secretaria Estadual de Obras, por intermédio da Empresa de Obras Públicas do Estado, o EMOP, pretendia construir 64 unidades habitacionais destinadas aos moradores das áreas de risco. Contudo, as obras foram interrompidas e os edifícios permanecem abandonados. Abastecimento de água. O abastecimento de água da comunidade Santa Marta é de responsabilidade da concessionária Águas do Rio, que atende a região. Recentemente, a comunidade tem enfrentado problemas como interrupções frequentes e falta de água, conforme relatado pelos moradores. Com relação ao fornecimento e à distribuição de água, de acordo com o diagnóstico elaborado pela empresa de consultoria Urbaniza Engenharia, 88,24% do universo total e 88,78% da área, excluindo a localidade denominada Pico, apresentam abastecimento regular, contra 80% no Pico, já que, nesta área, 20% é clandestina e irregular. Fonte: Urbaniza, 2012. Figura 6. Abastecimento precário na comunidade. Fotografia de um trabalhador de uniforme e equipamento de segurança realizando uma intervenção em uma encosta de morro íngreme. O foco principal é a instalação ou manutenção de um grande tubo laranja que desce pela encosta ao lado do trabalhador. O terreno da encosta está coberto por lixo, entulho e vegetação, indicando a ausência de contenção ou sistema de drenagem adequado e a presença de descarte irregular. A cena ilustra a dificuldade extrema de instalar e manter redes de abastecimento em áreas de risco e ocupação precária, onde os trabalhadores dependem de cordas e equipamentos de segurança para realizar o serviço, combatendo o acúmulo de lixo e a inclinação do terreno. Fonte: Voz das Comunidades. Sem data.
Energia elétrica. Com relação ao fornecimento de energia, no total do universo, apenas 3,92% das ligações são irregulares. E no pico, esse índice é de 1,79%, representando um número reduzido de ligações clandestinas. Fonte: Urbaniza, 2012. Esgotamento sanitário. Com relação ao esgoto regular, o diagnóstico de 2012 identificou a presença de redes em quase todas as casas, sendo inexistente em apenas 7,01% da contagem geral, excluindo o pico, e em 9,70% no pico. Fonte: Urbaniza, 2012. Lixo. Com relação à coleta de lixo individual, entre 95,90% e 96,97% dos domicílios possuem esse serviço. Desse total, apenas de 3,03% a 3,09% contam com coleta seletiva. De qualquer forma, a questão da coleta de lixo continua sendo um dos maiores problemas a ser enfrentado pelo poder público, conforme ilustrado na imagem abaixo. Fonte: Urbaniza, 2012. Figura 7. Acúmulo de lixo nas vias do Santa Marta. A imagem mostra uma grande montanha de lixo orgânico e reciclável derramada no asfalto de uma rua que leva a um acesso da comunidade. O lixo está espalhado por uma área considerável, com sacos de lixo, garrafas e detritos misturados, e 2 cachorros famintos estão mexendo nos resíduos. No fundo, há funcionários da limpeza urbana, vestindo uniformes laranja, e alguns contêineres de lixo laranja. A cena, que inclui uma van e o portal de entrada da comunidade, demonstra o desafio da coleta em áreas de difícil acesso e o problema da disposição inadequada do lixo. Fonte: Pulsar Imagens, sem data. Figura 8. Acúmulo de lixo nas vias do Santa Marta. A imagem mostra um homem sorridente carregando um saco preto de lixo enquanto caminha sobre um tapete vermelho estendido em uma rua inclinada. Ele está se dirigindo a uma fileira de grandes contêineres de lixo laranja. A imagem, que é uma vista frontal do homem e da área de coleta, tem um tom de incentivo à limpeza e organização. Fonte: O Globo, sem data. Áreas de risco. As áreas de risco no Santa Marta estão relacionadas a construções irregulares em locais impróprios para moradia, como as que foram recentemente demolidas próximo ao plano inclinado do Bondinho. Essas construções apresentavam riscos à segurança dos moradores e dificultavam manutenções essenciais do próprio Bondinho. Além disso, o morro, localizado em uma encosta íngreme, é um território com áreas que podem apresentar riscos para os moradores, como a região denominada Pico, que recebeu intervenções pontuais por meio da GeoRio, mas de onde os moradores ainda se recusam a sair. De acordo com a Secretaria de Ordem Pública, 10 casas foram demolidas próximo ao Bondinho. Figura 9. Demolição de casa junto ao Bondinho pela CEOP. Esta imagem é um plano fechado que mostra uma estrutura parcial de concreto e ferro em demolição ou inacabada, em uma área de encosta, próximo ao plano inclinado de Santa Marta. A vista é tirada de baixo para cima, mostrando pilares e vigas de concreto expostos e sem telhado, com restos de vigotas de ferro na parte superior. Uma parte da estrutura está coberta por plástico transparente, sugerindo que o que sobrou foi improvisadamente protegido. No lado direito, a vegetação densa da encosta do morro domina o fundo. A cena capta a fragilidade das construções e a intervenção de remoção ou demolição em área de risco. Fonte: O Globo, 2025. Figura 10. Manifestação de famílias contra a remoção na área do Pico. Fotografia noturna que registra uma manifestação de moradores da favela Santa Marta na rua, focando na sua luta por moradia e serviços. O grupo de pessoas está segurando diversas faixas e cartazes. A faixa principal é grande e branca, com a mensagem: Santa Marta na luta por direitos.
Entre as reivindicações listadas, destaca-se explicitamente a luta contra a remoção do pico, além de pedidos pelo bom funcionamento do bondinho e contra o alto custo da conta de luz. A imagem ilustra a mobilização social da comunidade, com ênfase na defesa da permanência em seu território. Fonte: não informada, sem data. Mobilidade urbana. O principal acesso à comunidade é feito pela Rua São Clemente, importante via do bairro de Botafogo por onde circulam diversos tipos de transporte público na Zona Sul. Além disso, a comunidade está muito próxima à estação Botafogo do metrô. No interior da comunidade, para acessar de maneira mais fácil e rápida a parte alta, existe o Bondinho, plano inclinado, inaugurado em 2008 pelo governo do estado. O serviço é gratuito e foi recentemente reformado para atender cerca de 5.000 pessoas por dia. Figura 11. Plano inclinado do Santa Marta. A imagem mostra o plano inclinado, um meio de transporte que funciona como um bondinho ou elevador inclinado, ligando a parte baixa à parte alta da favela Santa Marta. A estrutura é composta por trilhos e cabos que sobem a encosta íngreme do morro. O vagão que tem a inscrição Santa Marta na lateral está se aproximando ou saindo de uma estação de 2 andares de estrutura metálica e cores vibrantes, rosa, amarelo e vermelho. A estação e o percurso estão cercados por vegetação densa, e a parte inferior da imagem mostra o contraste com as casas coloridas e empilhadas da comunidade. O plano inclinado é um elemento vital de acessibilidade para os moradores da parte alta da favela. Fonte: EMOP, sem data. Figura 12. Bondinho do Santa Marta. A imagem mostra a estrutura metálica do plano inclinado cortando a paisagem da favela Santa Marta. A imagem ilustra a alta densidade de casas empilhadas e coloridas em tons de rosa, azul, amarelo, verde, ao longo da encosta íngreme. O trajeto do bondinho passa diretamente entre as moradias, destacando o papel essencial deste sistema como solução de acessibilidade e transporte em um terreno acidentado. A vegetação densa do morro emolda a ocupação urbana. Fonte: Pulsar Imagens, sem data. Habitação. No levantamento quantitativo realizado em 2012, por meio da consultoria da empresa Urbaniza Engenharia, foi identificada uma amostra de 561 residências, indicando que 62,57% são de alvenaria, enquanto apenas 25,57% são de madeira e 11,23% são mistas, apresentando ambas as formas de construção. Já na área de risco, passível de realocação, denominada pico, tem-se 39,39% de casas de alvenaria, o que indica o uso de material definitivo, 36,36% de madeira e 24,24% com materiais construtivos mistos. Comparando com os dados gerais da comunidade, a área do pico apresenta percentuais menores de edificações em alvenaria, o que indica que a comunidade possui algum entendimento quanto ao risco, já que optou por construções com materiais provisórios. Fonte: Urbaniza, 2012. Em relação às características das unidades construídas, destaca-se que 93,05% das edificações são térreas no universo geral. Em escala descendente, considerando o Santa Marta, excluindo o pico, temos 92,80% de edificações térreas, enquanto no pico, esse percentual chega a 96,97%. Quanto às edificações verticalizadas, apenas 6,95% do universo entrevistado apresentam essa característica. E no pico, apenas 3,03% são sobrados. Fonte: Urbaniza, 2012. A análise dos dados sobre o uso do imóvel revelou que a maioria absoluta é de uso residencial, representando 99,11% das moradias,
enquanto apenas 3,03% da amostra foram caracterizados como comércios e 0,57% como imóveis de uso misto. Na mesma amostra, feita pela empresa Urbaniza em 2012, foi identificado um universo de 2.154 pessoas morando em 561 residências, com média de 3,83 pessoas por unidade, sendo 1,28 pessoas por unidade abaixo de 17 anos, 2,25 pessoas entre 18 e 60 anos e 0,29 pessoas acima de 60 anos. A partir dos dados relacionados à titularidade, verificou-se que existia um universo total de 8,91% de moradias alugadas e 3,21% cedidas, contra 87,88% de casas próprias, conforme informado pelos entrevistados. Figura 13. Favela Painting, 2010. Foto panorâmica de uma área da comunidade que foi transformada por uma intervenção de arte urbana, conhecida como Favela Painting. As fachadas das casas, empilhadas em vários andares, foram pintadas com listras geométricas e cores vibrantes, em tons de rosa, amarelo, verde-limão, azul celeste e branco. A explosão de cor contrasta com o tijolo à vista e o cimento das moradias adjacentes. Em primeiro plano, 2 artistas ou promotores do projeto estão em pé olhando para a câmera. Há também uma placa visível na rua que diz Praça Cantão Comunidade Santa Marta, identificando o local da intervenção. Fonte: não informada, sem data. Um importante projeto realizado na comunidade no ano de 2010 foi o Favela Painting, desenvolvido por 2 artistas holandeses em parceria com grafiteiros locais e a empresa Coral Tintas. Com o objetivo de embelezar as favelas e, assim, mudar a opinião pública sobre o espaço, a proposta surgiu a partir de debates com moradores da região, que identificaram o potencial turístico e artístico e desejavam substituir a temática da violência pela arte. Um grupo de 25 jovens foi treinado para transformar em pouco mais de um mês uma praça e suas 34 casas ao redor em um grande trabalho artístico. A partir desse resultado, a comunidade ganhou mais uma oportunidade de ser visitada por sua nova estética artística.